Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Anderson Nunes, eu trabalho com mechas há mais ou menos 10 anos, né? Eu sou dono de um salão aqui em Belo Horizonte, tenho um programa Expert Mechas e vários alunos no Brasil e fora do Brasil. E hoje o tema da nossa live é como fidelizar clientes. Então prestem muita atenção em algumas coisas que eu vou falar com vocês, pessoal, porque o nosso ganhar, o nosso dinheiro, o nosso faturamento, ele só acontece se a gente tiver cliente, se a gente fidelizar cliente. E a gente só fideliza cliente quando a gente tem uma boa técnica, né? Eu até falo que hoje em dia você ter uma boa técnica, você ser um profissional que tem uma boa técnica, isso já nem é tão diferencial, não. Você tem que prestar um serviço que tem uma boa técnica. Hoje eu vou fazer muitas perguntas para vocês, então quem que tiver o caderno aí para anotando, vocês podem anotar, tá? Então já expliquei sobre o tema da nossa live, então você que está entrando aí agora, o tema da nossa live é como fidelizar clientes, tá? Por que isso é importante para você? Porque o seu faturamento, ele vai ser relativo ao tanto que você fideliza de cliente, né? Se você fideliza muito cliente, se você fideliza pouco cliente, então isso vai ser relativo ao seu retorno de clientes, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Então, se você já atende na área, se você já é uma cabeleireira ou um cabeleireiro que atende na área, então é bom você fazer essa autoanálise para você ver como que está a sua taxa de fidelização, tá? Isso é importante para a gente nos avaliar enquanto profissional. O que eu vou falar aqui vai dar certo com todas as clientes? Provavelmente não, né? Então, não é uma regra absoluta o que eu vou explicar, mas é algo que dá certo comigo. Eu falo porque dá certo comigo. Então, tudo que eu venho aqui para a internet explicar para vocês é algo que funciona comigo. Então, se você colocar em prática aquilo que eu faço, eu tenho certeza que vai funcionar com vocês também. Da mesma forma como eu explico sobre colorimetria e funciona para vocês, eu acredito que vai funcionar para vocês também. Pessoal, o áudio tá bom, a imagem tá boa, o microfone tá bom. Me falem aqui se se tá tudo certo para vocês. Vamos lá? Gente, o que eu vejo que muita gente fala comigo assim, que tipo, nossa, o cliente não volta, nossa, minha cliente não valoriza o meu trabalho, nossa, a cliente acha caro o meu serviço. Tudo isso são coisas atreladas ao valor que a pessoa dá no seu serviço mesmo. Então, quando isso acontece, é bom a gente entender um pouco sobre clientes, e eu tenho estudado muito sobre clientes, eu tenho até uma mentora que fala de um curso que eu tenho feito, e ela tem falado muito isso, então eu quero falar muito com vocês, porque isso muda a vida do profissional cabeleireiro e do profissional autônomo, tá? O cliente, ele mudou, né? O cliente de salão, principalmente, ele mudou. Se você olhar a fundo, há 80 anos atrás, e você for olhar como que era a estrutura de uma barbearia, como que era a estrutura de um salão, não mudou quase nada. Era uma cadeira, um espelho, o mesmo avental, ou um guarda-pó, né, homem ou mulher atendendo, o cliente chega, coloca uma capa em cima do cliente, então isso não mudou. O que mudou foi a rotina do cliente e o cliente em si. Então antes a pessoa chegava, né, mostra o cabelo no espelho, só que hoje não. Hoje o cliente ele é mais dinâmico, o cliente ele é mais exigente, o cliente ele visita menos o salão. O que significa isso? Que antigamente, toda semana você fazia uma escova, né, antigamente, gente, não é nem da nossa época, tá? Antigamente mesmo. Pessoal, vamos convidar todo mundo para assistir a live, que é uma live muito importante. Eu falo que a live de técnica, as lives que são mais teóricas,
talvez elas sejam mais importantes para a gente, para o despertar nosso como profissional, né? Se você realmente quer ser um cabeleireiro que fatura bem, que tenha a agenda cheia, você tem que prestar atenção mais, inclusive, nas aulas teóricas, para você abrir a sua mente, abrir a mente para o financeiro, abrir sua mente para o mercado, abrir a mente para o comércio, viu? E eu falo isso porque eu estou implantando totalmente isso aqui dentro do salão e está funcionando muito bem. Auxiliares, que eram auxiliares, que hoje já estão transformando em cabeleireiro, que vai ter um faturamento muito alto esse mês, justamente pela mudança do pensamento, tá? O profissional, ele tem que mudar, tem que virar uma chave na cabeça dele para ele ter essa percepção, independente da área, viu? Independente se é cabeleireiro, se é engenheiro, se é comerciante, se ele não virar a chave da percepção financeira que ele pode vir a ter, acaba que ele não evolui. Então, é importante vocês terem essa virada da chave aí. Então, o cliente, ele mudou muito. Então, o que acontece? O cliente, antes, era muito comum, a mulher ia no salão toda semana fazer escova, colocar rolinho no cabelo. Hoje em dia, isso não acontece mais. O cliente não vem toda semana no salão. Às vezes, nem todo mês ele vem no salão, né? Então, às vezes, aquela cliente que vem colorir, às vezes ela vem, mas a cliente ela não vem com tanta frequência assim no salão. Então, o que acontece? Nós, como profissionais, a gente tem que... a gente atende menos clientes e a gente tem que trabalhar com mais serviços para a gente ter um faturamento bom. E como que a gente fideliza o cliente, né? Como que a gente gera percepção de valor para o cliente? Como que a gente mostra para o cliente que aquilo que a gente está oferecendo para ele vai realmente mudar a vida dele? Porque o cliente, a gente vende autoestima, a gente vende beleza, né? Então, a gente tem que ter essa percepção como profissional. Como que eu faço isso? Na minha carreira, no meu atendimento normal. Eu sempre falei com vocês que a primeira coisa que a gente tem que saber é a cadeira e o espelho é nosso escritório, tá? Então, se você é cabeleireiro, o seu escritório é a sua cadeira e o seu espelho. Então, você tem que se vestir, vocês têm que estar pronto e se vestir para você receber o seu cliente, né? O seu cliente é a sua visita, quando a gente chega em casa, quando a gente vai receber alguém em casa, a gente não quer que a nossa casa esteja limpa, que a nossa casa esteja preparada para a gente receber aquele amigo, aquela visita. Quando a gente está atendendo o cliente, a gente está recebendo uma visita. É a visita mais importante, gente. Ela é mais importante do que uma visita que a gente recebe na nossa casa. Por quê? Porque essa visita, ela vai gerar retorno financeiro para você. Ela vai gerar todas as realizações dos seus sonhos. Ela que vai pagar as suas contas, ela que vai gerar a realização dos seus sonhos, ela que vai fazer você comprar seu carro, ela que vai fazer você viajar. Por quê? Mas é o meu trabalho, tudo bem, só que o seu cliente é a sua visita. Então, você está recebendo a visita mais importante e eu percebo que muitas das vezes os profissionais não se atentam para isso. Às vezes o cliente chega e o escritório, que é a cadeira e a bancada, está completamente suja, está cheia de cabelo, está todo empoeirado, está tudo desorganizado, o lavatório está extremamente sujo. A gente não prepara para receber a visita mais importante para o nosso trabalho, né? Que é o que vai gerar retorno financeiro. Então, hoje, se você é um cabeleireiro que você não se atenta para a sua bancada e você não se atenta para como você recebe sua visita, você pode ter certeza que você é avaliado enquanto profissional. Porque eu falo que a gente é muito extensão daquilo que a gente é na verdade, né? Nós, como profissionais, é muita extensão daquilo do que a gente é na realidade. Então, eu, Anderson, sou um profissional extremamente sincero, extremamente perfeccionista, eu sou honesto com as minhas clientes, eu sou honesto na minha vida, eu sou assim.
Então, eu, Anderson, como profissional Anderson, como pessoa, eu sou dessa forma. Então, isso é uma extensão. Então, as clientes, quando elas já chegam para fazer aquela indicação, elas já falam, Anderson, não, pode ir no Anderson. O Anderson, ele é super sincero, ele não vai falar para você fazer algo que não seja de verdade para o seu cabelo. Então, é uma extensão. Então, isso é, quando nós, como profissionais, a gente é também, como que a gente cuida da nossa bancada, fala muito sobre a gente, tá? Se você pensa que o seu cliente não te avalia, ele te avalia. Então, ele fala muito sobre você quando você recebe sua visita, que é a sua visita mais importante. Você recebe sua visita e o salão está extremamente sujo. Aqueles profissionais são profissionais que são, às vezes, desunidos, é um salão que não é harmônico, que a cliente não se sente bem. A gente precisa de entender que para você fidelizar a cliente ela tem que sentir parte da sua casa, tá? Da mesma forma que o profissional ele tem que sentir parte do espaço que ele trabalha, o cliente ele tem que sentir parte do salão que ele frequenta, porque você está oferecendo a coisa mais importante para ele, que é dar a ele a autoestima, trazer para ele a beleza que ele está buscando, tá, gente? Ninguém vai para o salão não pensando nisso. A gente vende autoestima, a gente vende beleza, a gente vende bem-estar. Então, é muito importante que vocês entendam que vocês vendem aquilo que vocês são. Então, se você é aquele cabeleireiro ou aquela cabeleireira desanimada, se você é aquele cabeleireiro ou aquela cabeleireira que não anda devidamente bem vestida, não com marcas, mas bem aparente, né? O que é ser aparente? Não é nem questão de beleza ou não, né? Porque isso também é uma coisa relativa, é questão de como que você está apresentável para aquilo que você está vendendo, né? Então, eu como cabeleireiro, eu tenho que estar com o meu cabelo sempre muito bem cortado, eu tenho que estar com o meu cabelo bem aparente, eu tenho que estar com a minha, né, devidamente bem vestido, com a cor da roupa bem vestida, né? Para eu estar aqui aparecendo para vocês, eu preciso de estar aparentemente bem posto, né? Para aparecer para vocês, porque isso gera credibilidade para as pessoas que estão me vendo, para cliente que eu vou receber. Imagina se eu fosse atender uma cliente extremamente sujo, porque isso vai falar sobre mim. Se eu estou sujo, ela vai pensar o quê? Que eu não sou uma pessoa que ela pode pensar que se a minha toalha de salão está suja, ela pode pensar se eu lavo essa toalha todos os dias. Se aquela capa está toda manchada, ela pode pensar, será que está lavando essa capa todos os dias? Gente, o tema da live de hoje é fidelização de cliente, tá? Isso é fidelizar cliente. Não pense que a gente não está fugindo do tema de fidelizar cliente, não. Como que comporta as pessoas dentro do salão? Como que você se comporta com a sua cliente? Porque eu sou extremamente atencioso, eu chego a ser chato, eu gosto de conversar, eu gosto que os profissionais que estão aqui dentro do salão, eles cumprimentam todas as pessoas que chegam, todas as clientes, independente se as clientes forem dele, isso faz parte de fidelização do ambiente dentro do salão. Se chega alguém, o Pedro vai cumprimentar, o Eduardo vai cumprimentar, a Ariane vai cumprimentar, a Leila vai cumprimentar, todas as pessoas vão cumprimentar. Se a cliente está indo embora, se alguém fala tchau e às vezes o profissional não responde, depois eu falo, pessoal, se atentem observem as pessoas que estão saindo dando tchau, tá? Porque isso faz parte de educação, né? Isso é educação mesmo. Se está falando tchau, gente, é tchau, gente. Isso faz parte do cliente sentir parte daquilo. Se é uma cliente da manicure, eu cumprimento a cliente da manicure, eu converso com a cliente da manicure para ela se sentir parte do ambiente que ela está frequentando. Só que é muito comum o profissional... Gente, eu estou falando isso, tem muita gente que trabalha sozinho, só com a manicure, ou sozinho mesmo, ou que trabalha mais 3, 4 pessoas, e às vezes o profissional está atendendo o cliente, o outro cliente passa, o outro profissional passa e nem cumprimenta. Eu já trabalhei em salão grande, eu sei o que é. Então, isso faz parte do cliente se sentir parte da onde que ele vai. Não esqueçam que o seu cliente está saindo da casa dele para fazer com você um serviço que aquele serviço é uma experiência, tá? Então, você precisa de entender que o cliente ele está deslocando da casa dele para ir até você, então ele está esperando nada mais, nada menos que um serviço que tem uma experiência agradável,
que você gere nele uma boa experiência, que seja realmente agradável de estar com você. Que o tempo que ele esteja com você seja um tempo bem gasto, tá? Um tempo bem gasto não só financeiro, mas que seja um tempo gostoso de estar com você. Se você não gera isso nas suas clientes, nos seus clientes, nas suas clientes, você não está encantando o cliente. E quando você não encanta o cliente, você está na média dos profissionais. Gente, fidelizar cliente significa você ter uma taxa de retorno. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é taxa de retorno e o que não é taxa de retorno. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o meu atendimento, como que funciona aqui no salão e como que eu fidelizo os meus clientes, tá? Então, isso faz parte de você se autoconhecer um pouco, é importante você se autoconhecer um pouco. Quando a cliente chega, a primeira vez que a cliente chega dentro do salão, os auxiliares, ou eu mesmo, vou preparar a cliente. Essa cliente, ela vai ser colocada uma toalha, uma capa, é cumprimentada, você aceita um café, você aceita uma água, e isso eu começo a conversar com a cliente. Eu converso todo o histórico da cliente, o que ela usa em casa, todo o histórico, tá, gente? O que é conversar com o cliente? O que você está pensando em fazer? O que você espera desse cabelo? Esse cabelo você acha que vai ser algo fácil para você fazer? Gente, não esqueçam que eu falei em várias lives lá atrás, que a minha função, pelo menos o meu estilo de trabalhar, é deixar a cliente fazer nela um cabelo, ela ter um cabelo que ela fique bonita, mesmo longe de mim, mesmo longe do salão. A cliente, ela não vai fazer escova com você toda semana, tá? Então, se atente para o serviço que você está fazendo. Eu estou fazendo uma mecha. Aquela mecha vai ficar bonita nela todos os dias, né? Você vai explicar para ela como que ela vai finalizar um corte. Isso é importante, isso faz parte de você ter uma dedicação, que a cliente vai ficar bonita. Porque se você faz um cabelo que a cliente fica bonita só no dia que ela vai no seu salão, aí você pensa, que ótimo, ela tem que voltar. Não, gente. Se você deixa ela bonita só no dia que ela vai no salão, todos os outros dias que ela não vai no salão, tem pessoas vendo ela na rua. Tem pessoas vendo o cabelo dela. Nem imagina se alguém fala, nossa, olha onde que ela faz aquele cabelo não é bonito. Isso faz parte de você. Tem pessoas que Deixa eu contar para vocês um caso. Eu fiz um cabelo de uma cliente minha há mais ou menos uns 5 anos atrás. E eu lembro que ela saiu do salão e tinha um morador de rua, assim, um andarilho. E aí ele falou, moça, seu cabelo está lindo. Olha para você ver. Ela chegou, na outra vez que ela voltou no salão, ela chegou e falou, Anderson, saiu do salão, um morador de rua falou, moça, seu cabelo está lindo. Né? Olha a percepção que gera de uma pessoa na rua, independente de quem for a pessoa, fazer um elogio desse no cabelo da pessoa. Isso é muito importante a gente ter essa percepção. Né? As pessoas às vezes perguntam... dentro de supermercado, o cliente já vem me falando, a gente tem uma pessoa, e a pessoa me fala, dentro de supermercado, isso é comum, tá? Então, como que a gente fideliza o cliente? Quando a gente conhece a cliente, e como a gente conhece a cliente? Abordando a cliente da forma certa, perguntando o que ela faz em casa, perguntando a rotina dela. Quando você entende a rotina da sua cliente, você vai entender o que você vai oferecer para ela. Se você vai oferecer para ela um cabelo mais claro, se você vai oferecer para ela um cabelo mais castanho iluminado, se você vai oferecer para ela uma redução de volume, se você vai oferecer para ela um combo de tratamento. Então, são várias coisas que você faz. Então, você pode ir anotando o que eu estou te falando. Então, você tem como a primeira função conhecer a sua cliente. E esse conhecer a sua cliente, gente, não é 6 meses. Nossa, eu só vou conhecer minha cliente depois de 1 ano que ela foi minha cliente. São 10 minutos você conhece seu cliente, tá? Durante o seu pré-atendimento, você está conhecendo sua cliente. Durante o seu atendimento, você está conhecendo mais ainda sua cliente. Por quê? Porque o profissional, ele tem que estimular a cliente a falar, tá? Estimular a cliente sempre a falar.
eu gosto muito de conversar, então eu estimulo muito a minha cliente a falar, eu converso junto com ela, eu sei da vida dela, depois de um tempo eu já sei, ela já me contou a profissão dela, ela já me contou se ela é casada, se ela não é, se ela mora perto, se ela não mora, por que ela veio aqui, se ela me seguia há tanto tempo. Hoje eu atendi uma cliente que ela me seguia, ela ficou me vendo 6 meses no Instagram. Ela falou, tem 6 meses que eu namoro você no Instagram. São 6 meses que ela está me avaliando, que ela está vendo o que eu falo no Instagram, que ela vê o que eu posto, o que eu ensino. Olha para você ver como a gente não imagina isso, né? Então, quando você conhece seu cliente nesse pré-atendimento, na hora que você está fazendo todo o atendimento, existe toda aquela cerimônia, né? Aquela emoção, aquilo que você vai despertar na sua cliente, que é como você está fazendo o processo das suas mechas, que é como você está dando atenção para ela no lavatório, que é como as pessoas que estão dentro do seu salão, as pessoas, gente, eu falo, se você tiver um auxiliar, se você tiver uma recepcionista, se você tiver uma manicure, tá? Então, como que as pessoas tratam? E isso não é só com você, isso é de como você trata o cliente da outra pessoa que trabalha dentro do seu salão, porque lembra que eu falei para vocês que como você trata as outras pessoas também diz muito sobre você? Então, você não pode esquecer isso, tá? Não esqueçam nunca isso. Que como você trata os outros diz muito sobre você, não só com a sua cliente, mas com as outras clientes. Porque se você não tem essa percepção, a cliente de unha, ela pode sentar um dia na sua cadeira. Então, eu falo muito isso com o Pedro, que o Pedro agora ele é auxiliar, ele está transformando em profissional, a gente está fazendo todo esse processo, e a chave virou, né? Quando eu falo que tem que virar a chave, porque na hora que eu falo isso, gente, porque isso está acontecendo hoje, nesse momento, está acontecendo isso dentro do meu salão. É um profissional que é auxiliar, está virando profissional. Então, a chave vira, o atendimento muda, a percepção muda, o oferecer serviços muda, tudo muda, tá? O ele ter essa percepção do salão por um todo, e não dele só como auxiliar, sou auxiliar, só vou fazer aquilo que o Anderson pediu, que o Anderson falou. Tudo muda. A forma como a conversa muda, incorpora um novo profissional. Se você não entender isso, que incorporou um novo profissional, e se você não vestir esse novo profissional, gente, na hora eu falo que tudo, a gente tem que entender que isso é meio que uma cerimônia, né? Quando o cliente está lá, é meio que uma cerimônia. Porque se você não estiver bem para você atender o seu cliente, você não consegue criar essa mágica, esse momento especial para o cliente. Se você chega já desanimado, e gente, e assim, às vezes a pessoa fala, eu como profissional Anderson, né? Eu Anderson aqui, eu como Anderson, eu sou cabeleireiro, eu sou professor, eu estou ocupando meu papel como professor, eu sou gestor, né, do meu salão, eu tenho uma equipe que eu tenho que gerenciar. Então, para eu dar conta disso tudo, eu preciso de buscar algo que me motiva, né? O que me motiva? O que me faz motivar? Você, como profissional, você tem que pensar nisso. O que te faz, o que te motiva? Porque você não pode esperar que a sua cliente te motiva. Não, você está lá para motivar ela, entendeu? Não dá para você chegar e esperar que a sua cliente seja mais ajuda para você do que você para ela, né? Olha, Japão, destilante, nem nossa, que orgulho, que emoção. Obrigado, gente, a presença de todos vocês. Então, não dá para você esperar a motivação da sua cliente. Você tem que ser um fator que você seja a motivação para o seu cliente, que você faça a sua cliente se sentir bem. E não o contrário, não você chegar desanimado e esperar que a sua cliente te anime, que a sua cliente te levante. Não, a gente está a nossa função, a gente está ocupando o papel de ser motivador, de ser pessoas que motivam o cliente, tá? Gente, isso tudo que eu estou falando faz parte de um encantamento, de um fidelizar um cliente.
Porque se o seu cliente chega dentro do seu salão e ele não entende que para você é uma cerimônia, então que para você é aquilo que você está recebendo como visita, gente, isso é algo que vai abaixar a sua taxa de fidelidade, tá? Então, isso, você lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer uma avaliação? Então, vão se avaliando o que te motiva, vai se avaliando se você é assim, se você age assim. Outra coisa que é muito importante a gente no período do atendimento, né? Além de criar aquela mágica, que é aquele momento encantador, que é aquele momento de você demonstrar. E, gente, isso não pode ser falso, tá? Não é ser falso. É outra coisa que é importante, é você criar aquela mágica natural, tem que ser uma coisa verdadeira. Por que eu falo que o nosso atendimento fala muito sobre a gente? Então, por que a gente tem que se conhecer um pouco? Porque não pode ser falso. Eu sou assim, então a cliente chega, eu falo, oi gata, tudo bem? Como que você tá? Nossa, vem cá, vamos conversar. Não pode soar falso. Agora, se você é aquela pessoa que vai... Se você é uma pessoa que o seu atendimento seja engraçado, se você é uma pessoa engraçada, que a cliente vai lá para rir com você, então seja engraçado, o seu atendimento é engraçado. Se você é uma pessoa que é extremamente higiênica, que você é uma pessoa extremamente cuidadosa com a limpeza, se você é uma cabeleireira que para você tudo é muito organizado, tudo muito metódico, pode ter certeza que você vai ter clientes que são exatamente como você, que é um pouco parecido isso, né? Criar aquela mágica, que é aquilo que vai aparecer. Porque se você não é uma pessoa engraçada e tenta ser engraçado, acaba que não é aquele momento mágico. Às vezes não soa natural, tem que soar natural, tá? Então seja você. Eu acho que seja espontâneo, seja você. É isso que você precisa de... A gente precisa de entender para criar aquele momento especial nosso com o cliente. Ótimo. E isso tudo faz parte de fidelização, tá, gente? Porque o profissional, ele está escolhendo aquele serviço. Então, hoje, Anderson, eu não tenho uma técnica boa, eu trabalho com mechas, eu não tenho uma técnica boa. Anderson, eu quero trabalhar com mechas, mas eu não entendo de colorimetria, mas o meu atendimento é extremamente bom. Então, é o seguinte, o atendimento, o serviço em si, gente, ele tem que ser um serviço realmente muito, muito bem prestado, né? Então, você precisa entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Isso, hoje em dia, não é nem tanto diferencial, se você for parar para pensar. Você precisa de entregar um serviço. Hoje, fazendo uma avaliação, você acha que você é um profissional que entrega um bom serviço para sua cliente? Você é um profissional que entrega um serviço de mechas, um serviço de coloração, um serviço de descoloração, né, luzes, o que você for. Você se avalia como um bom profissional? Você se avalia como uma pessoa que soluciona o serviço das outras pessoas? Ou você ainda hoje é um profissional inseguro, um profissional que você tem que investir no conhecimento, um profissional que você precisa de desenvolver mais a sua habilidade técnica, que você precisa mais de desenvolver o seu conhecimento em colorimetria. Gente, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Faz parte da nossa fidelização entregar um bom serviço, tá? Então, se você é um profissional que tem um bom atendimento, eu sei receber a cliente, eu sei conversar com o cliente, eu sei entender a cliente, mas na hora de eu fazer o serviço eu não consigo entregar, o cabelo acaba ficando com uma cor que ela não queria exatamente, o cabelo dela sensibilizou por eu não saber fazer a análise, o cabelo dela, ela saiu e eu não tenho certeza se ela saiu satisfeita ou não. Se você é esse profissional, se você está se avaliando e fala, nossa, eu acho que eu sou esse profissional, porque a gente sabe avaliar, viu, gente? A gente sabe nos avaliar. Eu falo que para a gente fazer uma avaliação igual essa, a gente tem que ser muito humilde, tá? Para a gente se avaliar. Eu acho que eu preciso de me especializar.
Quem acha que precisa de especializar em técnica? Quem acha que precisa de especializar em conhecimento teórico? Quem acha que precisa se desenvolver para entregar um serviço, um bom serviço para cliente? Quem acha que precisa, fala sim ou não enquanto eu tomo uma água. Quem acha que precisa? Vai falando sim ou não para mim, que eu já estou olhando para todas as respostas, YouTube, Facebook, tá? Pode participar. Quem acha que precisa, eu preciso. Gente, eu falo que tem que ser muito humilde para você se reconhecer se você precisa ou não, tá? Quando eu estou fazendo algum curso, a gente tem que deixar muito o nosso ego de lado para vocês fazer uma avaliação dessa. Eu faço bem, entrego o resultado escolhido, eu sempre estudando, meu curso Expert Mestres do Anderson Nunes, eu preciso muito em questão de correção de cor, estúdio, Jéssica. Vamos lá, quem que acha que precisa se... Quem acha que se considera um profissional de nível bem básico, tipo assim, outra pergunta agora, quem acha que é um profissional de nível bem básico, assim, que entrega o resultado, que já até faz mechas, mas entrega um resultado bem básico a médio, assim. Quem acha? Quem acha que é um profissional bem básico e entrega um serviço básico a médio, tá? A gente nem chegou no nível excelente, eu básico. Quem acha que entrega esse serviço bem básico a médio? Vamos lá, gente, participar, vamos... como resultado, viu, Sheila? Quem acha que está... Quem acha que entrega um resultado bem básico a médio? Vai falando, gente. Eu vou continuar nossa aula, tá? Eu estou lendo todos os comentários. Janaína, Cleici, básico. Ótimo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês que é muito importante. Hoje a nossa aula é sobre fidelização de cliente. E quando eu falo sobre fidelizar cliente, significa que você entregar o serviço que você abriu a sua agenda para fazer mechas ou para fazer um serviço de coloração, você abriu a sua agenda, então o cliente ele espera que você entregue o serviço de médio para muito bom, tá? Deixa eu falar para vocês, é uma pesquisa, viu? E agora eu estou fazendo uma aula que é uma aula... Eu falo que o profissional tem que ser muito humilde para postar aqui no Instagram, para ver as coisas que eu estou falando, eu estou lendo, eu não estou avaliando ninguém. Não estou aqui para avaliar ninguém. Eu estou aqui para falar que existe uma oportunidade que vocês têm de mudar a vida de vocês em ser referência em mechas, em ser especialista em mechas. E essa autoavaliação, a gente tem que ser humilde para a gente fazer. E quando o cliente vai... eu falo que a gente tem que se colocar no lugar do outro e ser empático. Porque, às vezes, tem profissionais que estão na área da beleza porque acha que ser cabeleireiro dá dinheiro, tá? Gente, dá dinheiro para quem trabalha bem. Para quem não trabalha bem, as pessoas querem desistir. Não, são vários directs que eu recebo, tá? Das pessoas querendo desistir. E por que as pessoas querem desistir? Porque a área, ela paga bem para quem trabalha bem, né? Ela não paga bem para quem não trabalha bem. E quando a gente abre a agenda para a gente prestar um serviço, a gente tem que... A cliente, ela está esperando que você entregue um serviço de muita qualidade. E aí, às vezes, tem profissional que fala assim: Anderson, a cliente não me valoriza, as pessoas não pagam o meu serviço. Anderson, eu não... aqui na minha cidade o povo não quer pagar. Gente, não é isso. Deixa eu explicar para vocês. Eu sou do interior de Minas Gerais, tá? Eu sou do interior, da minha cidade tem mais ou menos uns 13 mil habitantes. Eu saí da minha cidade, que é Itaguara, muito jovem,
com 17 para 18 anos, e eu vim para Belo Horizonte para estudar. Eu volto para minha cidade e eu cobro, tipo, mais do que o dobro de todos os profissionais que trabalham lá em mechas, e eu tenho cliente lá. Eu vou para lá, tipo, quando eu vou para lá num dia, eu faço 10 mechas. No final do ano, eu sempre vou para lá e atendo 2 dias, 3 dias e faço na média de 18 mechas no final de ano. Então, assim, a minha agenda de dezembro, só para vocês terem ideia, eu já fiz 150 mechas num mês, tá? Em dezembro. Lógico, com auxiliar, eu já expliquei que para você atender muito, você precisa de equipe, né? Anderson sozinho, nem se eu tivesse 10 braços em topeia, né? Para atender assim, não existe. É uma questão de lógica. Eu sou do interior, e não é porque eu sou do interior que as clientes não pagam. Eu sou do interior e as clientes pagam, é porque eu ofereço um serviço de qualidade. Eu ofereço aquilo que elas buscam, tá? Então, a cliente, ela vai te pagar bem quando você presta um serviço bom. E eu não estou aqui para criticar ninguém, pelo contrário. Eu, com meu papel de professor, eu estou aqui para alertar vocês que existe uma oportunidade de vocês se tornarem referência, e isso vai muito da gente como cabeleireiro, como profissional, entender que a gente precisa de se especializar, porque não tem como eu fidelizar um cliente se eu entrego um serviço mediano, não tem como eu entregar ao meu cliente, se eu fidelizar o meu cliente, se o meu serviço é a mesma coisa de todas as pessoas. Eu estou localizado num bairro aqui no Gutierrez, e nenhuma cliente que eu atendi hoje, gente, de mechas, ela é do bairro, tá? Tem uma cliente que ela gastou para chegar aqui mais ou menos uns 50 minutos, então ela deslocou do bairro dela e gastou uns 50 minutos. A outra cliente, a gente fez 3 mechas hoje, né, Pedro? Foi a Rosane. A Rosane, ela gastou uns 40 minutos para chegar aqui de carro, tá, gente? Então, tipo assim, são bairros longe, tá? Então, ela poderia fazer, claramente, ela poderia fazer no bairro dela. E quem que foi as 3 pessoas? A que me seguiu 6 meses, a Patrícia. E quem que foi a primeira? E a outra mora em outra cidade, tá? Ela é da minha cidade, mora em outra cidade ainda e veio em Belo Horizonte fazer. Então, é só para vocês terem média, gente. Só para vocês terem ideia que a cliente ela não desloca se não for algo bom para ela, tá? E não é porque o Anderson é legal, o Anderson é gente boa, ninguém vai gastar dinheiro porque fala, o Anderson é legal. Ninguém, não é isso, não é essa questão. Isso, ter um bom atendimento, isso vem como um bônus, tá? Isso vem como um bônus. Se eu fosse um profissional estúpido, se eu fosse um profissional que não fosse agradável, isso também ia ser um fator para eu não ter cliente, tá? Porque a gente tem que ser um profissional que eu quero ter cliente, que eu quero aumentar o meu preço, que eu quero ter um preço mais alto, quero que valorize minhas mechas, eu tenho que valorizar o meu trabalho. Se eu, Anderson Nunes, não fosse um profissional que me preocupasse em pessoas, que me preocupasse em melhorar a minha equipe, que preocupasse em melhorar o meu atendimento, que preocupasse em melhorar cada vez mais o meu serviço, não tem como eu aumentar meu preço, tá? Se eu não ofereço um serviço que soluciona a vida do meu cliente, e se eu não proporciono para elas elas se sentirem mais belas do que elas entraram, ou seja, entregar um resultado que elas estão buscando, isso não tem como eu mudar de nível de profissional. Gente, isso não tem como, em qualquer área, tá? Não tem como você ser mestre, por exemplo, ser um doutorado, ser doutor ou ser mestre, se você não fizer um doutorado ou um mestrado. Você tem que se especializar para você mudar disso. A taxa de fidelização, ela está muito relacionada a como que você presta o seu serviço. Eu não estou falando, eu presto meu serviço com muita dedicação. Não. Como que você entrega o seu serviço hoje? Se a grande maioria aqui respondeu que se considera de básico a médio, gente, realmente a gente precisa se especializar para vocês ter uma vantagem competitiva, tá? Porque senão você é um profissional mediano. Tudo bem, às vezes fala, Anderson, não, tudo bem, para mim tá tudo certo ser profissional mediano.
Eu já acredito que a grande maioria que está aqui não quer ser um profissional mediano, porque a gente está numa quinta-feira de feriado, quase 9 horas da noite, a gente tem muita gente numa aula que eu só estou falando, eu não estou ensinando nada de colorimetria, eu estou falando para vocês coisas que vocês têm que ter essa maldade, diríamos, essa maturidade também para entender isso, para se avaliar, porque a taxa de retorno, a taxa de fidelização, ela está atrelada à prestação do seu serviço, tá? É isso que ela está atrelada. Se hoje você me disse que você tem um serviço que você tem uma qualidade, que você é um nível básico, você realmente se especialize, se estruture para você se tornar um profissional agenda cheia. Porque eu estou contando para vocês o que eu faço para eu ser um profissional que tem uma agenda cheia, que tem uma agenda disputada, que tem uma agenda com muita gente no final do ano, que praticamente não tem horário. E isso faz parte. Então, eu tenho por trás de mim uma bagagem de conhecimento técnico, teórico, prático, que faz eu ter uma vantagem competitiva no mercado, tá? Então, isso é graças a todo o conhecimento adquirido, todos os cursos investidos, todos os estudos que eu faço. Hoje eu já estou especializando mais em pessoas, em gestão, né? Que a gente já muda de nível, né? Não quer dizer que a gente para de estudar, a gente muda de nível. Hoje, a especialização técnica prática do dia a dia, ela passa a ser, diminuir um pouco, porque a gente já adquiriu aquilo, né? Então, tipo assim, deixa eu fazer um curso anualmente para ver se eu estou dentro do mercado. É muito bom a gente fazer cursos. Às vezes eu estou em curso, às vezes eu compro um curso, assisto um curso que às vezes eu não aprendi nada de técnica, mas isso isso diz muito, né? Se eu não aprendi nada, quer dizer que não mudou nada, que eu estou dentro do mercado, que o serviço que eu ofereço está dentro do mercado. Vou deixar essa live postada só para vocês refletirem um pouco, quem quiser rever, dá para rever.